A macro-região integrada em tempo real na janela da notícia conosco, então, Fernando Lima, direto de Franca. Fernando, a Prefeitura fez um balanço aí dos 100 dias de governo. Até fez uma transmissão em rede social. Qual o real cenário da cidade de Franca hoje, Fernando? Cenário preocupante, viu, André? Foi este o termo usado pelo prefeito Alexandre Ferreira e também pelos especialistas que foram ouvidos pela nossa reportagem. Assim como você ressaltou, André, este balanço foi feito através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura daqui de Franca. O prefeito falou por cerca de 1 hora, ele destacou vários pontos, mas os principais pontos foram onde ele disse a respeito de como eles receberam a Prefeitura no dia 1º de janeiro e também o que está sendo feito para mudar essa situação, que, assim como eu ressaltei, é uma situação preocupante. Um ponto que chamou muita atenção, André, é o fato de que o prefeito revelou que a Indef, que é a Empresa Municipal para o Desenvolvimento daqui de Franca, está com uma dívida de 9 milhões de reais. Essa dívida é por conta da falta de pagamento de impostos, como, por exemplo, o INSS. A prefeitura afirmou que está tentando renegociar essas dívidas da empresa. Mas toda essa situação, André, acabou causando consequências para a Indef. Como, por exemplo, existe uma defasagem muito grande da frota da empresa, ela estava abandonada, sem qualquer tipo de manutenção. Só para você que está em casa poder entender melhor, a Indef ela é uma empresa da própria prefeitura. E o que acontece? A prefeitura, essa empresa, ela é capaz de prestar alguns serviços por um preço menor. Isso significa economia para o município, por isso a importância dessa empresa estar em dia aí com as contas, com o pagamento dos funcionários, porque gera realmente economia para o município. Esta é a situação da Indef. Outra situação que chamou também muita atenção, André, o prefeito ressaltou que o município perdeu verbas por causa da falta de prestação de contas. A cidade perdeu, por exemplo, creches, perdeu convênios. A obra, por exemplo, de canalização do córrego do Engenho Queimado, ela está parada justamente por conta dessa situação de falta de prestação de contas. O que acontece? Quando o município celebra um convênio com o Estado ou com o governo federal, ele recebe a verba em parcelas. Quando você recebe a primeira parcela, você começa a obra e aí você presta contas de como você usou aquela primeira parcela. Isso é a condição para que venha a próxima. E isso não estava acontecendo aqui na cidade e tem refletido de uma maneira muito negativa, viu, André? Como a canalização, por exemplo, do córrego, lá naquele local, ali na zona oeste e na zona norte da cidade, faz a divisa dessas regiões, acontecem, por exemplo, alagamentos lá no local que seriam resolvidos com esta canalização. Nós ouvimos especialistas a respeito deste assunto, nós estamos produzindo uma reportagem que será exibida aí nas nossas próximas edições. Assunto muito importante e relevante para a cidade, André. Com certeza, Fernando, e até por parte dos vereadores, não é? Analisar realmente por que chegou a esse ponto, por que faltou essa prestação de contas e, se houver algum indício de irregularidades, abrir uma investigação aí contra, enfim, os envolvidos em toda essa história. Muito obrigado, Fernando.